com muita alegria, aplaudindo o nome do Senhor. Amém? Ó, e vocês arrumam o som aí, porque senão ele não vai pregar, tá? Aí eles botam medo nele, eles arrumam, tá vendo? Vira as mãos para cá em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Senhor, eu te peço por misericórdia nessa hora, Senhor. Meu Deus, eu sou grato, Senhor, pela vida do apóstolo, Senhor, que tem me ajudado tanto. Senhor, e este momento, Senhor, eu creio que o Senhor quer falar conosco. Nós nos colocamos, meu Senhor, diante de Ti, abrimos o nosso coração. Desejamos, Pai, Senhor, ouvir, Pai, a Tua palavra. Então, Deus, em nome de Jesus, Senhor, Tu tens a liberdade de usar o Teu Filho da maneira que Tu queres, como o Senhor quer, Senhor. Esta igreja é Tua, Senhor, a obra é Tua, o mover é Teu, a glória é Tua, tudo provém de Ti, Senhor, e nada de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, colocamos diante de Ti, Senhor, Pai, este tempo precioso, em nome de Jesus. A igreja diga amém, amém e amém. Aplauda o Senhor com alegria, amados. Boa noite, amados, graça e paz. Uma grande bênção estar aqui com vocês nessa noite. Noite preparada pelo Senhor. Uma alegria, uma honra caminhar junto com o pastor Davi, pastora Simone, com os irmãos amados, tão queridos. Galera de Cultura Santa, irmãos queridos. E alguns aqui que a gente já conhece, né, de alguns momentos. Muito bom, estamos em casa para ouvir o Senhor, para ouvir a sua voz, para ouvir a sua palavra, e glória a Deus por esse tema, humilhai-vos. Creio que não só a igreja aqui local, mas a igreja em geral, especialmente a igreja brasileira, precisa mergulhar nessa questão, né, de nos humilharmos na presença do Senhor, para que, de fato, como disse o pastor, Ele apareça, Ele seja o Senhor e o centro de todas as coisas, né? A Ele toda a glória. E eu quero compartilhar com vocês nesta noite sobre exatamente esse tema, humilhai-vos. E se você trouxe a sua Bíblia, quiser acompanhar a leitura, eu vou começar a leitura em Filipenses capítulo 2, no verso 5, onde Jesus Cristo nos dá uma direção. E, obviamente, Paulo está falando, mas o Senhor nos dá essa direção, porque diz Paulo, pelo Espírito Santo, aquilo que Ele fez, nós temos que fazer. Aquilo que Jesus Cristo fez, nós precisamos fazer também. Este é o caminho de encontrarmos a vida de Deus. Então, Filipenses capítulo 2, eu vou ler a partir do versículo 5. Vou ler até o 9. Filipenses 2, 5. Diz assim a palavra de Deus: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que sendo Deus não considerou o ser igual a Deus algo a que podia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome,
pois é Deus quem opera em vós tanto o querer quanto o realizar de acordo com a sua boa vontade. Amém, amados? Palavra, obrigado, querida. A palavra nos diz: tende em vós a mesma atitude de Cristo Jesus. E o que ele fez? Esvaziou-se e humilhou-se. Esvaziou-se e humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Ele, Jesus, sendo Deus, podia se apegar à condição de Deus. Em outras palavras, Jesus tinha em todo tempo a possibilidade de não se humilhar. Ele tinha em todo tempo a possibilidade de não se esvaziar, se ele quisesse. Mas ele decidiu. De maneira que se esvaziar e se humilhar é uma decisão nossa. Amém, queridos? É uma decisão. Ele se esvaziou, nós precisamos nos esvaziar. Porque nós precisamos compreender bem essa questão de nos humilharmos. Algumas pessoas pensam que humilhação é passar por dificuldade. Não é. Todos passam por dificuldades. Algumas pessoas imaginam que humilhação é passar por necessidade, e também não é. Muitas pessoas podem passar por necessidades e ainda assim não se humilharem. Mas o que o Senhor quer dizer, o que a Bíblia quer dizer quando nos chama a nos humilharmos, quando nos chama a nos esvaziarmos? Eu gosto de usar esta palavra, esvaziar, porque este é o sentido bíblico de nos apresentarmos diante de Deus. Nós precisamos, amados, nos apresentar diante de Deus vazios de nós mesmos. Vazios de nós mesmos. Por isso, a Bíblia diz: se nós queremos seguir a Jesus, a primeira coisa que temos que fazer é negar-nos a nós mesmos. Jesus diz: quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Não tem nem possibilidade de começar a seguir Jesus se nós não negarmos a nós mesmos. Por isso Jesus disse: quem amar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida, ganhará a vida eterna. Ele humilhou-se até a morte. E a Bíblia também diz todo o tempo, amados, que nós precisamos levar esse morrer de Jesus em nós, em todo o tempo. E o que é esse morrer que Paulo dizia? Paulo dizia assim: em nós opera a morte, mas em vós a vida, levando o morrer de Cristo diariamente. O que é esse morrer? Esse morrer é, em outras palavras, a desistência de si mesmo. Eu sempre digo para as pessoas: desista de si mesmo. Nós temos que pensar o tempo todo nesses termos. Eu preciso desistir de mim mesmo. E o que é desistir de nós mesmos? É chegar à conclusão que é impossível para o homem, para o ser humano, agradar a Deus. É impossível para nós, cristãos, por nossas forças ou por qualquer coisa que nós achamos que nós temos, andar com Deus ou agradar a Deus. Então essa é a razão de nós nos esvaziarmos. Essa é a razão de nós nos humilharmos. A razão é simples. Enquanto nós permanecemos nas nossas coisas, nós não temos acesso às coisas de Deus. Eu costumo pensar que nós temos uma chave. Modo eu, a gente vira a chave, eu estou agindo. Mas tem um outro modo em nosso espírito, modo Cristo. E nós precisamos virar a chave para Ele.
se nós não nos humilharmos, se nós não nos esvaziarmos de nós mesmos, nós não temos acesso às coisas de Deus. E o que a gente precisa esvaziar? De muitas coisas, claro, do nosso orgulho, mas entender que nós precisamos nos esvaziar do orgulho, digamos assim, é a coisa mais fácil, claro. Todo mundo sabe que orgulho é algo que Deus não aceita, que Deus não aprova, ainda que o orgulho seja muito sutil em nossa vida. Claro, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes, mas na verdade, amados, nós precisamos nos esvaziar de tudo e de todas as outras coisas. Por exemplo, nós precisamos nos esvaziar da nossa justiça completamente. Nós precisamos nos esvaziar da nossa bondade. Opa, esvaziar do orgulho é fácil, mas esvaziar da bondade, como assim? Sim, nós precisamos nos esvaziar da nossa bondade. E não somente da bondade, nós precisamos nos esvaziar da nossa capacidade. Nós precisamos nos esvaziar do nosso mérito. Nós precisamos nos esvaziar da nossa utilidade. Nós precisamos nos esvaziar da nossa força. Nós precisamos nos esvaziar da nossa alegria. Nós precisamos nos esvaziar da nossa paz. Nós precisamos nos esvaziar do nosso poder. Nós precisamos, de fato, nos esvaziar de todas as nossas coisas. Nós precisamos nos esvaziar, amados, completamente. Isso é esvaziar de si mesmo. Foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus, na presença de Deus, esvaziou-se de si completamente, inteiramente. Se nós desejamos achar a vida de Deus, se queremos encontrar a glória de Deus, não é só do orgulho ou de coisas que talvez nos pareçam mais visíveis que nós temos que nos esvaziar. Nós temos que nos esvaziar de todas as outras coisas. Porque Jesus só vem para quem precisa, para quem tem necessidades. Por exemplo, a Bíblia diz, Ele veio para os perdidos. Jesus vem para quem não tem. Jesus vem para quem não é. Jesus vem para quem não tem. Jesus veio para quem não é. Por exemplo, se nós temos capacidade, nós não acessamos a capacidade dele. Então a gente tem que se esvaziar da nossa capacidade. Se nós permanecemos, em qualquer medida que seja em nossa justiça, nós não acessamos a justiça dele. Não tem jeito. Se nós buscamos ou abraçamos ou amamos a nossa própria paz, que a gente pode abraçar a nossa paz, nós não vamos acessar a paz que ele tem para nós. São duas paz diferentes. É uma paz diferente, a paz do mundo, ou a nossa paz, e a paz que ele tem para nós. São duas coisas diferentes. Se nós abraçamos a nossa paz, nós não aceitamos, não acessamos a paz que ele tem. Se nós estamos andando em nossa força, nós não acessamos a força dele. Imagina chegar em frente a Jesus, ter um encontro com Jesus, e ele começa a perguntar o seguinte: o que é que você tem? Talvez ele pergunte assim: você tem justiça? Se a minha resposta for sim, eu tenho procurado ser justo. Ele fala: ok.
então a minha justiça não é tua. Você é bom? Sim, Senhor, claro. Eu tenho procurado ser bom. Ele falou, ok, mas a minha bondade não é tua, você não acessa a minha bondade. Se Jesus perguntar assim para nós, você tem capacidade? Sim, eu tenho capacidade, eu sou capaz de fazer várias coisas. Ele falou, ok, então a minha capacidade também não é tua. E assim com todas as outras coisas, força, paz. O fato é que só o Espírito Santo pode nos mostrar o quanto nós estamos cheios das nossas coisas. Porque às vezes nós confundimos as nossas coisas com as coisas do Senhor. E todo o tempo na Bíblia ele diz o seguinte para a gente: esvazie-se das suas coisas, esvazie da sua paz, da sua capacidade, da sua utilidade, da sua bondade, de tudo o que você tem. Humilhe-se, esvazie-se, negue-se a si mesmo. Sabe por quê, queridos? Porque a essência do nosso relacionamento com Deus não está baseada nas coisas que nós temos ou nas coisas que nós fazemos. A essência do nosso relacionamento com Deus não é essa. Nunca, nunca, nunca tem a ver com o que nós fazemos ou com o que nós temos. A essência do nosso relacionamento com Deus está totalmente baseada no que Ele é, no que Ele tem. Nunca é o que nós temos, nunca é o que nós fazemos. Sempre é o que Ele é, sempre é o que Ele tem. Por isso nós precisamos nos humilhar. Por isso nós precisamos nos esvaziar para encontrá-lo. Sabe, amados, eu tenho aprendido uma coisa, e às vezes a gente aprende pela palavra, outras vezes a gente aprende com experiência, às vezes a gente aprende ao longo da vida, mas eu tenho aprendido um princípio muito simples, que tem me ajudado muito a esvaziar. O princípio é o seguinte: Deus não recebe nada que é nosso. Nada. Deus não recebe nada nosso. E por que Ele não recebe nada nosso? Porque nada que é nosso é bom. Simples. Deus não recebe nada nosso. Puxa, Deus, mas eu faço de coração. Ele diz, eu não quero, eu não recebo. Mas eu faço para o Senhor. Ele diz, eu não recebo. E quando Deus começou a falar em alguns momentos da minha vida sobre isso, eu fiquei meio chocado. Porque eu dizia, Senhor, eu faço para você. Ele dizia, mas eu não quero, fique para você mesmo. Senhor, mas eu faço de coração. Ele diz, mas eu não quero. Se é teu, eu não quero. Eu não recebo nada que é teu. Deus disse para mim, eu recebo só o que é meu. Falei, poxa Deus, mas eu queria fazer alguma coisa para o Senhor. Ele disse, você não pode. Falei, Deus, mas eu queria fazer alguma coisa legal para o Senhor. Ele disse para mim, é impossível. E aí ainda disse, Deus, mas sabe, é uma coisa minha para o Senhor. Sabe o que ele disse para mim? Você não pode fazer nada para mim porque você é inútil. Não é legal ouvir isso, mas é ótimo. Deus falou isso para mim, você é inútil. Mas depois eu entendi, o Espírito Santo nos ajuda a entender. Ele estava dizendo para mim o seguinte, você em você mesmo é inútil. Você não tem utilidade nenhuma para mim, você não pode oferecer nada para mim, e nada do que você tem eu aceito. Eu não aceito nada teu. Deus disse, eu só aceito o que é meu. Eu falei, vou precisar entender isso. E o Senhor começou a me mostrar esse princípio, e é o princípio que nos ajuda a esvaziar. A Bíblia diz, amados, o seguinte, Apocalipse capítulo 4, verso 11, diz assim, tu és digno, Senhor,
e Deus nosso, de receber a glória e honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por tua causa e por tua vontade vieram a existir e foram criadas. Então, há um fundamento na Bíblia e no universo que diz o seguinte: Deus é o Criador e o sustentador de todas as coisas. Esta é uma verdade básica, uma verdade fundamental. Ele é o Criador e Ele é o sustentador, o mantenedor de todas as coisas. Por isso, sendo Deus o Criador de todas as coisas, sendo Deus o sustentador de todas as coisas, Ele só recebe o que Ele faz, porque Ele criou todas as coisas. Tudo é dele. Ele é o Criador. Fora dele, nada do que foi feito se fez. Se tudo vem dele, se tudo procede dele, a glória é dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Não existe nenhuma outra glória, não existe nada que possamos fazer para o Senhor, porque tudo tem a sua origem nele, tudo é mantido por ele. Por isso, ele só aceita e só reconhece o que ele mesmo faz, e não o que nós fazemos. Isso nos ajuda muito a humilhar, a esvaziar. Por isso que depois eu entendi Deus dizendo: você é inútil, você não pode fazer nada para mim, eu não recebo nada das tuas mãos. Eu disse: Deus, mas eu queria ofertar alguma coisa, fazer alguma coisa para o Senhor. Ele disse: você não pode. Eu disse: você precisa entender isso, você não pode fazer nada para mim. E eu falei: ok, Senhor, então me ensina esse caminho. E esse é o caminho de humilhar, de esvaziar. Então ele só aceita e reconhece o que ele mesmo faz, não o que nós fazemos. Vou dar alguns exemplos bíblicos, quem sabe a gente amplia um pouco mais essa verdade. Por exemplo, Moisés foi chamado para fazer algo para Deus. Mas tudo que Moisés faria para Deus vinha do próprio Deus. Era a ação do próprio Deus, era plano do próprio Deus, devia ser graça do próprio Deus, força do próprio Deus. Então, a vida, as obras, os chamados de Moisés, tudo o que Moisés tinha que fazer já estava preparado por Deus. Mas Moisés não entendeu bem isso e ele tentou fazer algo para Deus, no braço dele, na força dele. E é claro que a gente sabe da história, não deu certo, né? Com 40 anos Moisés tenta ser o libertador, na força dele. Matou o egípcio e brigou com o israelita, teve que fugir e passa 40 anos para ele entender que Deus é que faria todas as coisas. Passou 40 anos para Moisés entender que Deus é que opera todas as coisas, o querer e o realizar. E qualquer coisa que nós tentamos fazer fora de Deus, achando que estamos em nós mesmos, em nossa própria força, não vai funcionar, não vai funcionar. Abraão passou pelo mesmo processo. Abraão recebe uma promessa de Deus. Ele não podia ter filhos e Deus promete que ele teria um filho. E o tempo está passando. E de repente Sara teve uma ideia. Ela falou: olha, está passando o tempo. Abraão envelhecendo, a sua esposa também. Ela disse: olha, tem uma serva egípcia, Agar, quem sabe? Vamos ter um filho através dela. Tipo, vamos dar uma força para Deus, vamos fazer algo. E fizeram. E nasceu um filho de Abraão chamado Ismael. Ismael representa isso, a força do homem, a ação do homem, não a de Deus. Mas é claro, creio que os irmãos conhecem a história, depois de muito tempo, 25 anos depois que Deus tinha feito a promessa, vem Isaac, o filho da
promessa. Isaac representa a ação de Deus e não do homem. Ismael representa a ação do homem e não de Deus. E aí Deus ensina esse princípio a Abraão. Porque a Bíblia diz que Deus provou a Abraão. Deus estava ensinando para Abraão a essência do relacionamento com ele. E a Bíblia diz o seguinte, que Deus provou a Abraão pedindo o seu filho. E sabe o que Deus disse para Abraão, quando Deus coloca Abraão à prova? Deus disse assim para Abraão: Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece-o em holocausto. Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, e oferece em holocausto. Espera aí, Deus, o senhor está enganado. Único filho não. Abraão tem 2 filhos. Abraão tem um filho chamado Ismael e tem outro filho chamado Isaac. Deus cometeu um engano, ele esqueceu. Ei, Deus, Abraão tem 2 filhos, não tem um só. E Deus está lá dizendo, não, Abraão tem um filho só, Isaac. E o que é que significa isso? Significa o princípio que nós estamos considerando aqui, queridos. O que é a ação do homem, Deus nem reconhece. Deus nem reconheceu Ismael. Óbvio que Deus sabia da existência de Ismael. Óbvio que Deus abençoou e guardou também Ismael. Óbvio que Deus, na sua misericórdia, disse: calma, né? Falando para a mãe, para Agar, mãe de Ismael, falou: olha, dele eu vou fazer, eu vou torná-lo um príncipe também, e vão ser nações dele. Mas para Abraão, o que é que Deus diz? Abraão, você tem um filho só. Toma o teu filho, o teu único filho, e oferece na minha presença. Sabe o que Deus estava ensinando a Abraão? Essência de relacionamento. Deus estava dizendo para Abraão a mesma coisa. Eu só reconheço o que eu faço. Eu não reconheço o que você faz. Eu não reconheço o que vem das tuas mãos. Eu não reconheço a força do braço. Eu só reconheço o que eu faço. Eu não reconheço o que o homem faz. Por isso nós precisamos nos esvaziar, amados. Deus só considera o que ele faz. Deus não considera o que nós fazemos. Davi também entendeu esse mesmo princípio. Davi queria fazer algo para Deus. E teve um momento da vida de Davi que ele disse: olha, vamos fazer uma casa para Deus. E Davi foi juntando muitas coisas para construir o templo. E ele juntou muito ouro, muita prata, muitas pedras preciosas, marfim, madeira, tudo do bom e do melhor. Uma montanha de ouro, uma montanha de prata, tudo era muito. E todo o povo juntou para dar ofertas, e Davi deu ofertas dele mesmo, e todos os capitães de Davi também deram ofertas. Todo mundo juntou muita coisa, mas muita coisa, para a construção do templo. E quando estava tudo preparado, e eles foram ofertar ao Senhor, Davi fez a seguinte oração. Isso está em 1 de Crônicas capítulo 29, depois os irmãos podem ler de uma forma mais abrangente. Mas olha a oração de Davi. Diz a Bíblia: Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: bendito és tu, Senhor Deus de Israel, Pai de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder e a grandeza e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Davi entendeu esse princípio. Deus é o sustentador, Deus é o criador de todas as coisas, tudo provém dele. Então Davi entendeu o princípio. Senhor,
teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu Senhor é o reino. Tu te exaltaste por chefe sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e o dar força a tudo. E ele diz: agora, pois, nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E aí Davi diz uma coisa. Ele diz assim: quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente alguma coisa ao Senhor? Diz: Senhor, quem somos nós? E Davi diz o seguinte: porque tudo vem de ti e das tuas mãos te damos. Era uma montanha de ouro, de prata e de tudo quanto é coisa preciosa. E Davi está dizendo literalmente o seguinte: Deus, nós não estamos te dando absolutamente nada. Eu fico imaginando, amados, se eu desse 1/4 daquela oferta, eu ia ficar pensando assim: não, Deus, o Senhor deve estar muito feliz, né? No céu, deve estar uma festa aí. Eu impressionei os anjos, porque olha o tanto de ouro, olha o tanto de prata, olha quantas pedras preciosas, olha quanta coisa de muito valor nós ajuntamos para o Senhor. Ninguém fez isso, não há referência disso. Em qualquer outro lugar nós levantamos uma fortuna tão grande, tudo para ofertar ao Senhor. E Davi, quando está diante de tudo aquilo, ele está dizendo: Deus, nós não estamos te dando nada, nós não podemos te dar nada. Ele fala: das tuas mãos te damos. Ele diz: nós somos estranhos diante de ti, peregrinos como os nossos pais, como sombra são os nossos dias sobre a terra, não temos permanência. E ele diz: Senhor, nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é tua. Vem da tua mão e é tua. Davi entendeu esse princípio. Ele disse: eu não posso dar nada a Deus, eu não tenho a menor condição de oferecer absolutamente nada a Deus, mas nada mesmo. E é por isso que Deus só aceita o que Ele mesmo faz, não o que nós fazemos. E é por isso que nós temos que reconhecer, nos humilhando, nos esvaziando, que tudo é dele, que tudo vem dele. Essa é, amados, a essência do relacionamento com Deus. Essa é a essência de adoração. É do que é teu, te damos. E isso se aplica a tudo, a qualquer coisa em nossa vida. Sabe, oferta, por exemplo, será que nós conseguimos dar uma oferta a Deus? Ah, hoje eu dei uma oferta, uau, uma grande oferta. Não. Deus não vai ficar impressionado com isso, porque tudo é dele. Então, eu não posso dar nada para Deus, meu. Eu só posso dar o que é dele, só devolver o que é dele, não é meu. Tudo é dele, não é? Ele deixa em nossas mãos, Ele coloca em nossas mãos, é o princípio da mordomia cristã, para que nós cuidemos e para que nós multipliquemos. Parábola dos talentos fala isso, tem que multiplicar aquilo que Deus coloca em nossas mãos, mas tudo é dele. Se Ele pede, é dele, e nós não podemos ficar com um sentimento assim: olha o que eu fiz, olha o sacrifício que eu fiz, olha a quantidade que eu dei, olha o que eu ofertei. Não, é dele, tudo é dele. E se Ele pede e eu não dou, eu sou rebelde, eu estou roubando o Senhor. Se Ele pede e eu não dou, porque é dele. Eu não posso reter o que é meu, tudo é dele, vem dele. Eu não posso pensar: olha, eu dei uma oferta, sabe, mas tem ofertas que Deus aceita e tem oferta que Deus não aceita. Tem obras que Ele aceita, tem obras que Ele não aceita.
Tem orações que chegam à presença de Deus e tem orações que Ele não ouve. Se a oferta for minha, Ele não recebe. Esse é o princípio. Sabe, louvor e adoração é a mesma coisa, o mesmo princípio. Será que eu posso dar ao Senhor um louvor que o impressione? Né? A gente fica muito preocupado. Uau, olha, hoje eu cantei de uma forma maravilhosa, ou eu toquei de uma forma maravilhosa. O louvor que eu fiz foi uma bênção. E Deus fala para a gente, se você fez louvor, fica para você mesmo. Eu não recebo. O louvor que você fez, fique com você. Talvez o louvor que nós façamos agrade homens, agrade pessoas, mas não agrada a Deus. Ele não recebe nada que é nosso. Ele não recebe. Se não fizermos dele, por ele e para ele, não tem jeito. Não é? Se nós fazemos qualquer coisa achando que a capacidade é nossa, ele nem reconhece. Ele nem reconhece. Se nós tentamos fazer qualquer coisa, de fato, em nossa capacidade, sabe o que nós estamos oferecendo no altar? Não é Isaac, é Ismael. Ismael não pode ser colocado sobre o altar. Tudo que é nosso é Ismael. Ismael não pode ser colocado sobre o altar. Isaac deve ser colocado sobre o altar. Ismael não. Mensagem no púlpito aqui é a mesma coisa. Né? Se o pregador ficar pensando assim, olha, preparei uma mensagem, se a mensagem for dele, é letra morta. Deus não recebe, Deus não reconhece. A letra mata. Quem é que vivifica? O Espírito. Então a mensagem também vem dele. A mensagem também deve ser através dele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tem que ser dele, inspirada por ele, dirigida pelo Espírito dele. Só tem valor quando ele faz. Não tem nenhum valor quando nós fazemos. A glória é sempre dele. É sempre dele. O nosso trabalho é a mesma coisa. Porque algumas pessoas pensam que a vida com Deus é uma coisa dentro da igreja e é diferente fora da igreja. Não, não é. Se alguém, por exemplo, está lá trabalhando e começou a dar certo, né? Tem gente que pensa assim, bom, eu comecei a trabalhar num lugar e virei um gerente, o meu trabalho está dando certo, e agora, né, eu não sei, não tenho tempo para o Senhor porque eu preciso fazer e eu preciso acontecer. Ou qualquer trabalho, pode ser um gerente, pode ser um mecânico, pode ser um advogado, pode ser um empresário, enfim, seja o que for. Se alguém achar que está trabalhando por ele mesmo ou dando certo por ele mesmo, Deus não reconhece. Tem gente que acha assim, eu estou dando certo porque eu sou bom. Eu já vi muito crente falar isso. Eu sou bom no que eu faço. Se alguém chegar diante de Deus e disser, eu sou bom no que eu faço, Deus fala, fique com a tua bondade. Você não tem acesso à minha bondade. Se alguém chegar diante de Deus e dizer, não, mas eu sou esforçado, Deus vai falar, fique com a tua força. Você não tem acesso à minha força. Tem de vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual se esvaziou de si mesmo e se humilhou. Essa deve ser a nossa atitude, amados. De fato, nós não temos a menor condição de ser alguma coisa. Vou dizer de novo. Nós não temos a menor condição de ser alguma coisa. Não temos. Tem gente que fica pensando, eu vou conseguir, eu vou me esforçar, eu vou ser perseverante. Tá bom, mas se esforçar em sua força, se perseverar em sua própria força, não vai acessar as coisas de Deus. Isso vale para qualquer coisa da vida. Paternidade e maternidade é a mesma coisa, né?
Será que nós temos condições de sermos bons pais e mães? Não, não temos. Não temos. Alguém que se torna pai, que se torna mãe, deve entender, o cristão que se torna pai ou mãe deve entender o seguinte: eu não tenho condição de ser um bom pai, eu preciso do Senhor. A mãe deve dizer, cristã, eu não tenho condição de ser uma boa mãe, eu preciso do Senhor. Por quê? Porque quando eu entendo que eu não tenho capacidade em mim mesmo para ser um bom pai, o que eu preciso fazer? Eu preciso me render a Deus. Eu preciso correr para Deus. Eu preciso esvaziar de mim mesmo. Então um pai, uma mãe, a mesma coisa para qualquer coisa na vida. Para qualquer coisa na vida. E do que eu estou falando? Será que é uma coisa nova? Não, não é. A Bíblia, por exemplo, amados, apresenta em Hebreus capítulo 6 as doutrinas fundamentais do cristianismo. Comecinho de Hebreus capítulo 6. A primeira doutrina fundamental do cristianismo apresentada lá chama-se arrependimento de obras mortas. Arrependimento de obras mortas. E o que é arrependimento de obra morta? É tudo aquilo que o ser humano faz, que o homem faz por ele mesmo, sem reconhecer a Deus, sem dar glória a Deus, sem depender de Deus. É o homem agindo de forma independente. Todas as vezes que o homem age de forma independente, Deus não reconhece, Deus não considera. Ah, mas aquela pessoa tem uma vida, parece interessante, legal, parece até que ele está feliz, ok. Mas o Criador e o sustentador de todas as coisas não reconhece, porque todas as coisas são criadas por Ele, são feitas por Ele, são sustentadas por Ele. Não existe nada fora dEle, então tudo depende dEle e toda a glória é dEle. Não tem nada fora dEle. Qualquer coisa que alguém faça fora do Senhor, para Deus chama-se obra morta, não tem nenhum valor. Não tem nenhum valor. Diz a palavra em Coríntios que há obras que são de ouro, de prata, de pedras preciosas. Que são essas obras? São as coisas feitas em Deus. E existem outras obras de madeira, feno, palha, que colocando Deus no seu fogo, essas obras viram fumaça. Deus não aceita, Deus não reconhece. Então, amados, nós precisamos nos esvaziar. E qual é a razão de nós nos esvaziarmos? Por quê? Ora, a razão é simples. Enquanto eu permaneço nas minhas coisas, eu não tenho acesso às coisas que são dele. Mas se nós nos esvaziarmos, se nós nos humilharmos, sabe o que acontece? O Espírito Santo nos enche. Ele nos enche das coisas dele. Ele nos enche das coisas dele. Ele nos preenche com as coisas que ele já preparou para nós, com as coisas do céu. Ele opera todas as coisas. Ele, diz a Bíblia, opera em nós o querer e o realizar, e nós precisamos reconhecer isso. Por isso a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E Deus nos revelou essas coisas pelo Espírito. Então, nós precisamos entender, finalmente, eu não tenho nada de bom em mim mesmo. Então, se eu não tenho nada de bom em mim mesmo, a única coisa que eu posso fazer é estender as minhas mãos e agarrar pela fé no que é dele, no que é de Jesus. O que tem valor em mim, o que é importante para mim, o que é bom em mim, não é meu, não tem nada a ver comigo. Eu não tenho justiça, a minha justiça é Cristo. Eu não tenho bondade, a minha bondade é Cristo. Eu não tenho capacidade, a minha capacidade é Cristo. Eu não tenho glória nenhuma, a minha glória é Cristo. Eu não tenho utilidade nenhuma, a minha utilidade é Cristo. Eu não tenho força nenhuma, a minha força é Cristo. Eu não tenho alegria, a minha alegria é Cristo. Eu não tenho paz em mim mesmo, a minha paz é Cristo. Eu não tenho poder, meu poder é Cristo. Eu não tenho vida em mim mesmo, a minha vida é Cristo. Amém, amados? É Cristo. É a vida dele,
é a vida dele, tudo tem a ver com o Senhor. Diz a palavra de Deus em Atos que nele vivemos, nos movemos e existimos. Então, amados, nada temos e nada podemos oferecer. Reconhecemos que tudo é dele e do que é dele nós damos ao Senhor. Nós damos ao Senhor. Sabe por que muitas vezes a nossa vida fica pressionada? Porque nós estamos tentando lidar com as nossas coisas. Nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos nos humilhar. E nós precisamos deixar o Senhor preencher a nossa vida em todas as coisas. Amém, amados? Vamos ficar em pé e vamos orar em nome de Jesus. Oh, Senhor, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele humilhou-se. Sabe, quando nós confiamos no Senhor, quando nós nos rendemos ao Senhor, quando nós nos humilhamos, nós deixamos a nossa posição de autores e nós passamos a ser cooperadores. Isso é um conceito muito importante. Autores são aqueles que fazem. Autores são aqueles que realizam. Nós não somos autores. Nós somos apenas cooperadores. Ele é o autor. E ele é o consumador. Ele é quem começa todas as coisas e ele é quem termina todas as coisas. Ele é quem realiza. E nós não queremos nem podemos ser autores. Todas as vezes que nós fazemos algo, achando que depende de nós, nós nos perdemos, nós ficamos cansados, nós ficamos sobrecarregados, nós tomamos nas nossas mãos, nós queremos controlar as coisas, e a gente mais cedo ou mais tarde percebe, nós vamos perceber que nós não podemos controlar as coisas. Nós não podemos controlar as circunstâncias, o mundo, a vida. A única coisa que nós podemos fazer de fato e devemos é nos esvaziar, é nos humilhar. Por isso ele disse: se alguém amar a sua vida, perdê-la. Se alguém perder a sua vida, achará a vida de fato. Nós estamos no caminho de perder, irmãos. De perder para ganhar. Algo excelente. A vida de Deus em nós. Paulo entendeu isso, ele disse: já não sou eu mais quem vivo. Isso é humilhar. Isso é esvaziar diante de Deus. Tem gente que passou por uma dificuldade e pensa assim: eu fui humilhado, mas Deus vai dar o troco, Deus vai me levantar. Não, isso não tem nada a ver com essa humilhação da palavra. Essa humilhação da palavra significa: Senhor, eu reconheço que é o Senhor que faz todas as coisas, que é o Senhor que é o Criador de todas as coisas, o Senhor é o sustentador de todas as coisas. A glória é toda tua, Senhor. Eu reconheço que eu não tenho utilidade nenhuma para o Senhor. Eu reconheço que eu não posso te dar nada, Senhor. Eu reconheço que eu não posso fazer nada de mim mesmo. E eu reconheço, Senhor, que tudo que há em mim, qualquer coisa boa que há em mim, não é meu, não vem de mim, vem do Senhor. Tudo vem de Deus. Toda boa dádiva, diz o Senhor, diz a Escritura, vem do Senhor. Toda boa dádiva vem do Senhor. Tudo vem dele. E entendendo que tudo vem dele, o que nós fazemos? Nós nos humilhamos, nós nos rendemos, nós nos quebrantamos, nós nos esvaziamos. Esvaziamos. Esse é o caminho, amados, nos esvaziar de nós mesmos, até não sobrar nada de nós. Cada parte que nós esvaziamos de nós, Cristo toma o lugar.
Se nós queremos mais de Cristo, significa que temos que esvaziar mais. Se queremos mais do Senhor em nossa vida, significa que temos que humilhar mais. Jesus esvaziou-se de si mesmo e humilhou-se. Esse é o caminho para nós. Esse é o caminho para nós. Às vezes nós lutamos com tantas dificuldades, com tantas pressões. Às vezes nós lutamos com questões que nós não conseguimos resolver. Às vezes nós lutamos com coisas que são muito maiores do que nós mesmos. E a gente fica pensando, eu tenho que conseguir, eu tenho que alcançar, eu tenho que realizar, tem que dar certo. Não. Sabe o que nós temos que fazer? Nós temos que nos esvaziar e chegar à conclusão: Senhor, é impossível eu fazer alguma coisa que te agrade. É impossível. E Jesus vem e diz para a gente assim: ok, você está certo. Sabe o que Ele diz para nós? Sem mim, nada, absolutamente nada podeis fazer. Nada. Então a gente se rende, a gente diz: Deus, eu não posso. Deus, eu não tenho. Deus, eu não sou. Deus, eu não sou. Eu não tenho nada em mim mesmo, Senhor. Nós temos que chegar à conclusão que não existe nada além dEle. Senhor, nada além de Ti. Não tem nenhuma bondade aqui além da Tua bondade. Aqui não tem nenhuma justiça, nenhum mérito, nenhuma capacidade, nenhuma utilidade. Nada, Senhor, nada. E qualquer coisa que exista em mim, que eu acho que exista em mim, fora de Jesus, é engano. É engano meu. Não tem nada em mim. Por isso Ele diz: esvazie-se de você mesmo. Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E quando a gente se humilha assim, sabe o que acontece, irmãos? Frustrações vão embora. Eu estava frustrado que eu não conseguia oferecer alguma coisa para Deus. Ele disse: esquece, você não pode. Falei: Deus, mas eu queria. Ele disse: esquece, você é inútil. Falei: Deus, mas... Ele falou: não tem mais. Você não pode. Mas eu queria te oferecer uma coisa. Ele disse: é impossível. Mas eu queria fazer. Ele falou: também não vai conseguir. E se fizer, eu não aceito. Sem mim nada podeis fazer. Nada. 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 Por isso, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça ao humilde. Porque o humilde entende isso. Humilde é aquela pessoa que diz: olha, eu não tenho nada de capacidade em mim, tudo vem do Senhor. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. O salmista disse assim: Senhor, quem no céu eu tenho além de Ti? E na terra, em quem eu tenha prazer? Ele falou: não tem nada além de Ti. Não tem nada, irmãos, além do Senhor. Não tem nada além do amor de Deus. E quando a gente entende esse princípio, tudo é dele. A gente entende que o ar que nós estamos respirando aqui nessa noite, se você puder dar uma respirada funda aí, esse ar é dele. Ele que fez. Nosso coração está batendo porque Ele que fez, veio dele. Nossa vida é dele. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude, o mundo, os que nele habitam. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores, Senhor dos exércitos, Senhor do universo. Ele criou, mantém, sustenta todas as coisas. Ele é o início e o final de todas as coisas. Tudo existe nele. Tudo existe nele. E nós vivemos
nos movemos e existimos nele, em Cristo Jesus. Não tem nada além do Senhor. O ímpio pode não reconhecer isso. O ateu pode não reconhecer isso. Muitas pessoas podem não reconhecerem isso. Mas uma coisa são as pessoas que não foram iluminadas pelo Espírito Santo, não conhecem a Deus. Então, é claro, elas estão andando no engano, na mentira, na vaidade. Agora outra coisa, somos nós, igreja, achar, presumir que tem alguma coisa em nós que nós podemos nos orgulhar, presumir que tem alguma coisa em nós que nós podemos oferecer de nós mesmos. Não, não tem. Tudo é dele. A nossa vida é dele e para a glória dele. Quando nós descemos essa descida, essa humilhação, esse esvaziamento, significa: eu estou reconhecendo o Senhor. Eu estou reconhecendo o Senhor. Eu estou reconhecendo o Senhor. E quanto mais nós reconhecermos o Senhor, mais Ele nos enche do que é dele. Quantos querem ser vazios de si mesmo e cheios dele? Quantos querem ser cheios do Senhor? Cheios, cheios, cheios. Nós não podemos ser cheios do Senhor e cheios de nós mesmos. Nós precisamos esvaziar de nós mesmos para sermos cheios do Senhor. Amém? Se você quer ser cheio do Senhor, levante a sua mão, vamos orar juntos, em nome de Jesus. Ofereça a sua vida nessa noite. E Senhor, eu quero me esvaziar. Comece a orar no seu lugar com as suas palavras. Eu vou orar também. Fique à vontade, se você quiser ajoelhar, ajoelhe. Se você quiser vir aqui na frente, se quiser sentar ou ficar em pé, mas ofereça a sua vida, o seu coração, na presença dEle, na presença do Senhor. É uma verdade simples, mas tão profunda, tão importante para a nossa vida. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ele humilhou-se até a morte, morte de cruz. Ele entendia que devia se